Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson e hoje nós vamos trabalhar mais um texto, mais um gênero textual, que é um texto opinativo ou um artigo de opinião. Bem, o texto de opinião ou artigo de opinião, o texto opinativo, ele é um gênero textual que pertence a um tipo de argumento, a um tipo de texto argumentativo. E tem como intenção, como objetivo, apresentar um ponto de vista daquele que fala acerca de um assunto socialmente apresentado, um assunto da comunidade. Pode ser apresentado em revistas, em jornais, até mesmo circular pela internet e pode trabalhar assuntos polêmicos, tá? E neste texto opinativo são apresentados fatos, dados estatísticos, discurso de autoridade para fundamentar ou dar um valor maior à ideia apresentada. E a ideia é que, por meio da linguagem verbal, a linguagem escrita, as pessoas possam relacionar socialmente e contribuir em debates. E esses assuntos vão desde questões políticas, a educação, meio ambiente, também relacionado ao âmbito internacional, tudo que possa ser debatido, este assunto pode ser considerado aí como um artigo de opinião, beleza? Professor, quais são as características de um artigo de opinião? O artigo de opinião, como a gente falou, ele tem como objetivo defender uma ideia. Por isso, ele deve ter argumentos para gerar uma conclusão final do assunto proposto. E para escrever um bom texto opinativo, o escritor, o autor do texto, ele precisa se antecipar, pensar mais à frente quais são os possíveis questionamentos relacionados ao seu texto e assim criar os contra-argumentos. Então você precisa sempre estudar sobre o assunto em questão para que o seu discurso não seja limitado somente ao senso comum e que seja seu texto convincente. Então, para construir um texto opinativo, você tem que lembrar de algumas coisas. Primeiro, o seu texto é um artigo de opinião por tratar de temas da atualidade. Então, todo artigo de opinião trabalha com temas da atualidade. E provavelmente é um tema polêmico, provavelmente. Até mesmo pode ser um texto provocativo. E exigirá de você, escritor, as melhores argumentações, a escolha dos melhores argumentos para defender a sua ideia. Então, a primeira coisa para ter um bom texto argumentativo é trabalhar aí com os argumentos, estudar muito, tá? Ter bons argumentos. Professor, como que eu consigo argumentos? Simples, você só consegue argumentos lendo, lendo e lendo, beleza? Um segundo elemento que caracteriza um texto de opinião é o seguinte. Primeiro, você precisa saber que todo texto opinativo é publicado em diferentes perfis, em diferentes plataformas. Então, a segunda característica é o seu texto tem que ser adequado ao público almejado. Então você tem que ter diferentes tipos de linguagem para diversos tipos de pessoas. Então o primeiro tipo é ter bons argumentos. Um bom texto opinativo tem bons argumentos. O segundo é, o texto opinativo ele vai estar adequado ou está adaptado à linguagem do público que quer falar. Terceiro, tem que ser um texto atrativo, tá? Você tem que ter um texto atrativo. Aí, neste momento, a criatividade tem que ser usada, tá? Em que você tem que chamar a atenção do leitor para o seu artigo. Chamar a atenção do leitor das suas ideias defendidas. Então, tem que ter aí um texto criativo e um título. Não pode esquecer o título. Um título criativo também. Vamos lá, já estamos na quarta característica de um texto opinativo. Um texto opinativo. Vamos lá, texto opinativo. Quarta característica é, todo texto opinativo está flexionado na primeira pessoa. Por quê? O texto opinativo é a minha opinião. É opinião.
Mesmo que tenha fatos, argumentos que defendam a minha opinião, mas ainda acaba sendo minha opinião. Então o texto tem que estar na primeira pessoa, tá? Primeira pessoa, lembra da primeira pessoa? Eu, nós, beleza? O texto tem que estar na primeira pessoa. Existem alguns textos também que colocam na terceira pessoa, que é ele e eles. Mas um texto opinativo está na primeira pessoa, beleza? A quinta característica de um texto opinativo é pensando o seguinte, ó. Existem vários tipos de veículos de comunicação que vão apresentar o seu artigo de opinião. Por isso, o artigo de opinião deve ter ou um texto de opinião, um texto opinativo, um texto argumentativo. Tem que ser curto, com uma linguagem direta, objetiva, simples e harmônica. Por quê? Porque você tem que ser o mais claro possível. Por isso que nos textos de redação que cai no Enem, um texto dissertativo argumentativo, geralmente eles pedem até 30 linhas. Tá? Então um texto argumentativo ou um texto opinativo precisa ser curto e bem direto. Beleza? Bem direto. Muito bem. Quais são as estruturas de um artigo de opinião? O artigo de opinião ele se divide em 3 partes. Em introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, eu vou contextualizar, olha, é difícil, né? Eu vou contextualizar no meu leitor a questão que está sendo discutida. Então, eu vou deixar claro para ele abrir aí, ó, atenção, vou falar sobre isso. Então, na introdução, eu apresento a informação para o meu leitor. Já na segunda parte, eu vou explicar o meu posicionamento sobre este tema, sobre o tema abordado. E também eu vou apresentar, lembra lá no início que eu falei, olha, já se antecipe nas questões que vão perguntar sobre o seu texto. Então eu vou apresentar os meus argumentos e também provavelmente contra-argumentos de alguns textos aí que poderão surgir, tá? E aí eu vou apresentar os dados, as informações, o discurso de autoridade, ou seja, eu vou apresentar uma comprovação científica sobre um tema, por exemplo, beleza? Então, introdução, apresentar o tema, desenvolvimento, aí eu vou explicar tudo que eu vou defender e na conclusão eu vou retomar um pouquinho aquilo que eu disse e depois apresentar uma solução, uma intervenção social, uma solução ao problema, resolver a questão, supostamente resolver, tá? Dependendo do assunto aí vai ser um pouco difícil. Mas você vai apresentar possíveis soluções que possam ajudar a resolver a questão. Tudo bem? Então, a estrutura de um texto de opinião: introdução, apresentar a situação; desenvolvimento, explicar o que aconteceu, apresentar os argumentos, contra-argumentos. Depois, eu vou fazer um resuminho daquilo que eu falei e apresentar uma possível solução aí. Professor, para a gente finalizar, olha que importante. Como fazer um texto de opinião? E a gente, beleza? Como fazer? Primeiro, estude bastante sobre o assunto, tá? Porque você precisa saber sobre aquilo que você está falando. Você vai defender algo, você precisa saber sobre esse algo, tá? Não tem como você falar que não gosta se você não experimentou. Então, estude sobre o assunto, tá? Verifique autores que falaram sobre o assunto, selecione informações relacionadas a isto. Então, a primeira coisa, o primeiro passo que você vai fazer sobre um artigo de opinião é estudar sobre o tema que você vai dar a sua opinião, beleza? Segundo passo, lembre-se de usar fontes fiéis ou fontes verdadeiras, tá? Cuidado com as fake news. Então, o segundo passo é use fontes que vão defender a sua ideia. Cite fontes aí. O terceiro passo é construir argumentos fortes que tenham fundamentação pertinente àquilo que você quer defender, tá? Não se contradiga Não se contradiga. Opa, o cérebro bugou agora. Não se contradiga no seu texto, tá? Você tem que defender aquilo construindo argumentos fortes, tá? Cuidado, beleza? Então, o quarto passo aqui, vamos lá, para o quarto passo. O quarto passo é prever quais são os argumentos usados do outro lado, ou seja, quem está lendo o seu texto vai dizer, eu discordo por causa disso e daquilo. Então você vai ter que prever, provavelmente eles vão questionar isso.
E aí no seu texto você já vai saber que podem ser levantados alguns pontos e você vai ter que defender esses pontos. Beleza? Muito bem. E não se esqueça de adequar o seu texto na linguagem do público que você vai direcionar esse artigo de opinião. Então é preciso ter um texto que esteja de acordo com o público, beleza? E por fim, ter um texto criativo, tá? Ou texto criativo não, um título criativo, um título que chame o seu leitor. Ah, uma outra questão que veio na cabeça agora. Qual é a diferença entre fato e opinião? Porque durante algumas vezes que eu dei aula, alguns alunos, professor, como que eu posso saber a diferença entre fato e opinião? Simples. Fato é algo que já foi comprovado, algo que não pode ser discutido. É um fato, é algo verdadeiro, algo que não pode ser questionado. Diferente de opinião. Opinião é a minha visão sobre assunto. Em um assunto pode ter várias visões, várias ideias. Então a diferença é que fato é algo que aconteceu, uma informação que vai ser transmitida, que foi comprovada, e opinião é algo que uma pessoa pensa, alguém pensa, que pode ser questionado. Beleza? Tudo bem? Espero que você tenha entendido um pouquinho o que é texto opinativo. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like aí, compartilhe seus vídeos com seus amigos, ajude esse canal a crescer. Então, muito obrigado pela sua participação. Me siga lá no Instagram, me siga lá no Twitter. Aí aqui embaixo. Me siga lá no Twitter. Bate um papo comigo, qualquer dúvida, deixe o seu comentário e a gente responde nos próximos vídeos. Muito obrigado, valeu, falou, tchau!